A gente vai iniciar a nossa segunda sessão oral. A primeira palestra dessa sessão será feita pela professora Ana Carolina Vasques. Ela irá nos falar sobre os fenótipos da obesidade, associações com ácidos graxos de cadeia curta e componentes da homeostase energética e glicêmica na Nutritional Health Studies. Em seguida, nós teremos a apresentação de uma pesquisadora do centro do OCRC, a Lívia Bittencourt. Ela é pesquisadora no centro e irá nos falar sobre os efeitos dos ácidos graxos de cadeia curta na mucosa intestinal infectada pelo vírus SARS-CoV-2. E para finalizar, nós teremos a apresentação do Helison Carmo. Ele irá falar sobre o fator ativador peroxisomal e o receptor gama na regulação, então, da sigma-quinase 1 e na expressão da promoção dessa enzima para o enriquecimento, então, da alta densidade de lipoproteínas em humanos. Nós queremos dar boas-vindas, então, aos nossos palestrantes. Professora Ana Carolina, a gente já está vendo a sua tela compartilhada. Se eu conseguir deixar no modo de apresentação, acho que vai ficar melhor para a leitura. Perfeito. Então, eu vou começar aqui e vou deixar de enxergar vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês vão tá? Tá no modo cheio, tela cheia? Tá sim. Agora você tem, então, 15 minutos para a apresentação. Vou botar meu cronômetro aqui. Bom dia a todos os presentes. Eu agradeço inicialmente a oportunidade de estar aqui no simpósio do OCRC, compartilhando um pouco dos projetos que a gente tem realizado em nosso laboratório de pesquisa, que é o LIMED, Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes, que faz parte do OCRC. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o NutriHS. Dentro do NutriHS, a gente tem realizado um estudo intitulado Fenótipos da Obesidade, Associações com Ácidos Graxos de Cadeia Curta e Componentes das Homeostases Energéticas e Glicêmicas. Bom, o que é o NutriHS? O NutriHS, estudo de saúde de nutricionistas. O NutriHS ele teve início em 2014 na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele foi idealizado, ele é coordenado pela professora doutora Sandra Vivo, e o principal objetivo do NutriHS desde a sua criação foi criar uma coorte aqui no Brasil para investigar potenciais fatores de risco para a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis em nutricionistas, incluindo aí a avaliação do metabolismo, da composição corporal e de outros preditores. O NutriHS ele foi inspirado em experiências internacionais. Aqui eu trago para vocês como exemplo o estudo de saúde das nutricionistas, que foi criado em 1976. Nós temos também o estudo de saúde dos profissionais, sediado em Harvard. Então, essa foi a inspiração do NutriHS, uma coorte aqui no Brasil. Desde 2018, nós estabelecemos uma parceria com o grupo da USP, e dentro do nosso braço, aqui no Unicamp, o nosso principal foco foi estudar o perfil fecal e plasmático dos ácidos graxos de cadeia curta nos participantes do NutriHS, componentes da homeostase energética, glicêmica, que até então não estavam disponíveis na coorte, e também olhar os indivíduos sobre os diferentes fenótipos metabólicos da obesidade. O que são esses diferentes fenótipos metabólicos? Quando a gente vai para a prática clínica e classifica os indivíduos de acordo com o índice de massa corporal, aqueles indivíduos que são classificados como peso saudável e que normalmente são metabolicamente saudáveis, não são 100%. A gente tem uma subparcela de indivíduos que se apresentam como magros metabolicamente obesos. E quando a gente vai avaliar os indivíduos classificados com IMC a partir de 30, com obesidade, a gente também tem uma subparcela de indivíduos que, curiosamente, apresentam um fenótipo metabolicamente saudável. Ao contrário do que falavam os estudos epidemiológicos, que existia uma relação linear, vejam aqui na minha tela, entre aumento do índice de massa corporal
e redução da sensibilidade à insulina, a hipótese de expansibilidade do tecido adiposo, ela pregoa que não existe essa linearidade e que cada indivíduo possui o seu individual threshold, o seu individual limiar, a partir do qual ele ganhará peso e desenvolverá uma piora da sua saúde metabólica. Aqueles indivíduos que possuem um limiar baixo, um threshold baixo, são aqueles indivíduos que estão magros, mas que desenvolvem um perfil metabolicamente desfavorável com um pequeno ganho de adiposidade. Ao passo que aqueles indivíduos que têm um limiar bem alto são aqueles que se tornam obesos e que demoram ou que não vão desenvolver aquele perfil metabólico típico do indivíduo obeso, com alteração de níveis pressóricos, glicêmicos, lipídicos, síndrome metabólica e eventos cardiovasculares. Ao longo das últimas 2 décadas, esse fenótipo obeso, metabolicamente saudável, ele tem representado um modelo único para a compreensão dos mecanismos que promovem acúmulo de gordura e também o desenvolvimento de alterações metabólicas relacionadas à obesidade. E é pensando nisso que a gente resolveu ter esse olhar em relação aos fenótipos dentro do NutriHS. Os mecanismos fisiopatológicos subjacentes que explicam o desenvolvimento de um ou outro fenótipo, principalmente do fenótipo obeso saudável, não estão completamente elucidados. Diversas linhas de pesquisa, elas já têm sido estudadas e uma delas vem sendo a avaliação da microbiota e principalmente dos seus metabólicos, como foi falado anteriormente por um outro colega, que são os ácidos graxos de cadeia curta, acetato, protonato, butirato, produzido pelas bactérias intestinais a partir da fermentação da fibra dietética. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm ação no lumen intestinal e também alcançam a circulação periférica, possuem receptores em vários órgãos e vários tecidos e têm sido investigado no sentido de modular regulação de apetite, gasto energético, acúmulo de adiposidade e também metabolismo da glicose. Quando nós começamos a estudar os ácidos graxos de cadeia curta dentro do NutriHS, naquela época a gente observava um maior número de estudos experimentais, estudos in vitro. Mais recentemente a gente observa na literatura um aumento de estudos observacionais e também de ensaios clínicos bastante relevantes. Então, pensando aí na questão dos fenótipos, para esse tema livre, eu trouxe para vocês os resultados parciais do NutriHS, cujo objetivo foram investigar as associações entre as concentrações plasmáticas e fecais desses ácidos graxos de cadeia curta, com a adiposidade corporal, com a homeostase energética e glicêmica e com os fenótipos metabólicos da adiposidade nas participantes do NutriHS. Então, o NutriHS, dentro da Unicamp, no braço Unicamp, ele tem um delineamento transversal, ele tem uma amostra intencional composta por mulheres de 20 a 45 anos, são mulheres em idade jovem, todas da MENAC, em idade fértil, com IMC de 18,5 a 40. Aqui tem alguns critérios de exclusão importantes, que não tem necessidade de detalhar, e a amostra total que a gente avaliou, inicialmente foram triados 248 participantes. E desses indivíduos triados, finalmente foram incluídos 111. São aqueles indivíduos que compareceram ao laboratório e fizeram todo o protocolo do estudo. Ao final, a gente chegou nesse número que vocês estão vendo aqui para cada um dos fenótipos metabólicos. Indivíduos de peso normal saudáveis, peso normal metabolicamente obesos, obesos sobrepeso metabolicamente saudáveis e obesos sobrepeso metabolicamente obesos. Para a definição de saúde metabólica, nós utilizamos o critério proposto por um projeto grande que foi publicado em 2014, o BioShare Health Obesity Project, que propôs uma harmonização para classificação na clínica e nos estudos com humanos desse fenótipo metabólico. Então, saúde metabólica é definida naquele indivíduo que apresenta 0, não é 1, não é 2, 0, dos 5 parâmetros abaixo. Então, alteração pressórica, glicêmica, redução de HDL, aumento de triglicerídeos e diagnóstico de doença cardiovascular.
O NutriHS, ele conta com uma plataforma online que foi desenvolvida exclusivamente para o estudo, é uma plataforma no qual os participantes entravam e ali eles já assinaram um termo de consentimento livre esclarecido e preenchiam vários dos questionários do estudo, que facilitava e otimizava bastante a coleta de dados. Todos os participantes passaram por antropometria, composição corporal. A composição corporal foi realizada por DEXA, densitometria, para avaliação de gordura total e visceral. Para avaliação de homeostase energética e glicêmica, nós utilizamos o teste de calorimetria indireta associado ao teste de refeição mista padrão. Aqui a gente tem uma ilustração do nosso protocolo. Havia um controle alimentar no dia anterior desses participantes e aqui a gente tem uma demonstração da avaliação em jejum, tanto com coletas de sangue e calorimetria indireta, e depois, ao longo de 3 horas, a calorimetria indireta é realizada e também várias coletas de sangue foram realizadas. Foram quantificados glicemia, insulinemia, GLP-1 e os ácidos graxos de cadeia curta. Para a homeostase glicêmica, nós consideramos os níveis de hemoglobina glicada, os níveis de glicemia, insulina, GLP-1 de jejum e a área abaixo da curva. Foi avaliada a resistência à insulina pelo ROMA, sensibilidade à insulina pelo PREDIN, que é um índice mais novo, que foi publicado em 2018, que é um índice que se aproxima muito do CLAMP, que foi validado em relação ao M do CLAMP, é um aprimoramento do índice ODIS, que é mais conhecido na literatura. E, por fim, o índice insulinogênico, que é um indicador de primeira fase de secreção de insulina, de função de célula beta. Para a avaliação da homeostase energética, foi avaliado o gasto energético de repouso, quociente respiratório de jejum e as taxas de oxidação de carboidratos e gorduras ao longo do teste de refeição padrão. Os ácidos graxos de cadeia curta foram dosados no LabGen da FCA Unicamp, foram quantificados os ácidos graxos de cadeia curta fecais e plasmáticos e foram empregados os devidos métodos estatísticos aqui para a interpretação correta dos dados. Aqui a gente tem uma caracterização inicial da nossa amostra. Aqui a gente tem valores medianos, é possível ver que a mediana de idade era de 28 anos, a mediana de índice de massa corporal de 25, e que, no geral, as medianas dos níveis pressóricos, glicêmicos e lipídicos estavam dentro da normalidade. Quando a gente observa aqui a faixa de variação com valores mínimos e máximos, a gente consegue, né, observar que a gente tinha indivíduos com excesso de peso, obesidade, e indivíduos com alteração dos parâmetros estudados. Mas era uma amostra pouco doente, não era uma amostra para os indivíduos que tinham alteração metabólica, não eram alterações metabólicas severas. E ainda mais porque eram mulheres, jovens e nutricionistas. Bom, aqui a gente tem o resultado da comparação das concentrações de ácido graxo de cadeia curta fecais de acordo com os TERCIs dos parâmetros antropométricos e de composição corporal. A gente observa que aqueles indivíduos que estavam nos TERCIs superiores, segundo e terceiro TERCIs, eles apresentaram menores concentrações de propionato e butirato, tanto aqui para as variáveis IMC, circunferência de cintura e tecido adiposo visceral. Quanto mais adiposidade, menor concentração de ácido graxo de cadeia curta fecal. Em relação aos ácidos graxos plasmáticos, foram encontrados resultados significantes para o propionato de jejum, para todos os parâmetros encontrados, numa correlação inversa. Quanto mais adiposidade, menor a concentração de propionato de jejum, e quanto mais gordura visceral, menor a área abaixo da curva de propionato ao longo do teste de refeição padrão. Em relação à homeostase da glicose, para os ácidos graxos de cadeia curta fecais, a gente observa uma correlação positiva do propionato com o índice insulinogênico, como eu falei lá atrás, que é um indicador de primeira fase de secreção de insulina, de função de célula beta, e uma correlação também positiva com a área abaixo da curva do GLP-1. E uma correlação inversa entre acetato e propionato fecal com a área abaixo da curva de glicose ao longo do teste de refeição padrão. Em relação aos ácidos graxos de cadeia curta plasmáticos, a gente observou uma correlação inversa em relação aos níveis de hemoglobina glicada
para ácido graxo de cadeia curta total, aqui na área abaixo da curva, e acetato, área abaixo da curva. Uma relação inversa com insulinemia de jejum, para acetato de jejum. Aqui uma relação inversa também com propionato, área abaixo da curva de propionato e glicemia. E uma correlação positiva entre GLP-1 de jejum e concentrações totais de ácido graxo de cadeia curta, e correlação positiva também para a área abaixo da curva de GLP-1 com os ácidos graxos de cadeia curta totais e para acetato. Chegando aqui na reta final, em relação à homeostase energética, a gente observa que o gasto energético de repouso, tanto para os ácidos graxos de cadeia curta fecais e plasmáticos, ele teve uma correlação positiva aqui com acetato, aqui com propionato e butirato, e plasmáticos com propionato. E, por fim, a taxa de oxidação de lipídios ao longo do teste de refeição padrão, ela teve uma correlação positiva com as concentrações fecais de propionato. E, em relação aos fenótipos metabólicos da obesidade, para os ácidos graxos de cadeia curta fecais, não houve diferença entre os 4 grupos estudados, e quando a gente avaliou os ácidos graxos plasmáticos, a gente encontrou apenas uma diferença de jejum entre os indivíduos magros saudáveis comparado com aqueles indivíduos obesos metabolicamente saudáveis e obesos metabolicamente obesos. Os 2 grupos obesos apresentaram menores concentrações de ácido graxo de cadeia curta plasmáticos propionato em comparação ao magro saudável. As áreas abaixo da curva não diferiram entre os 4 grupos. Então, em conclusão, maiores concentrações de ácidos graxos de cadeia curta fecais ou plasmáticos, eles estiveram associados com menor adiposidade corporal total e visceral, maiores taxas de gasto energético de repouso, de oxidação de lipídios, maiores níveis de GLP-1, melhor função de célula beta e melhor controle glicêmico. Em mulheres jovens, na menarca. A gente pode dizer que esses ácidos graxos de cadeia curta, fecais e plasmáticos, eles estão imbricados na manutenção da adiposidade corporal e na homeostase energética da glicose. E os ácidos graxos de cadeia curta, fecais e plasmáticos, eles não discriminaram de forma eficiente os 4 fenótipos metabólicos estudados. Nós acreditamos que a avaliação de mulheres provavelmente mais velhas e com uma alteração metabólica mais severa possa trazer resultados diferentes. Aqui está uma foto do nosso grupo de pesquisa. Eu agradeço a todos que colaboraram para a realização do estudo e que ainda continuam colaborando. Eu agradeço a atenção de todos. Professora, nós agradecemos sua participação, excelente palestra, parabéns. Para dar sequência, então, nós vamos convidar a Lívia Pascoal para compartilhar a sua tela. A Lívia é aluna, é pesquisadora, né, pós-doc aqui no ACRC. Também é professora, docente. Nós já estamos vendo a sua tela. Consegue falar alguma coisa, Lívia? Só para a gente ver se te ouve bem. Oi, tudo bem? Sim, ótimo. Você tem 15 minutos. Boa palestra, Lívia. Obrigada. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à organização do evento e ao professor Lício pelo convite e pela oportunidade. Como a Thais comentou, meu nome é Lívia Bittencourt Pascoal, eu sou pós-doutoranda no Laboratório de Investigação em Doença Inflamatória Intestinal, coordenado pela professora Raquel Franco Leal. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido ao longo desse ano e que tem como título Os efeitos dos ácidos graxos de na mucosa intestinal infectada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse trabalho ele teve a participação e a colaboração de outros pesquisadores e centros de pesquisas da Unicamp, e esses pesquisadores estão citados aqui. Bom, a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 é caracterizada como um distúrbio respiratório com alterações clínicas que variam da ausência de sintomas até uma pneumonia grave que pode evoluir para o óbito do paciente.
Nós sabemos ainda que após um período inicial de incubação, a grande maioria dos pacientes desenvolvem uma doença leve a moderada, que é caracterizada por manifestações clínicas clássicas. Mas sabemos ainda com os últimos trabalhos, que aproximadamente 17% dos pacientes com Covid-19 também desenvolvem sintomas gastrointestinais, e que parece que essas manifestações gastrointestinais, elas ocorrem com maior frequência nos pacientes que desenvolvem a doença mais grave. Esse trabalho foi publicado por Zhu e colaboradores em junho de 2020, e nele eles fizeram um sequenciamento shotgun de RNA em amostras fecais de 15 pacientes hospitalizados com Covid-19. Nesse trabalho, eles avaliaram se esses pacientes apresentavam alterações na composição da microbiota e se essas alterações estavam relacionadas com as características clínicas e também com a infecciosidade pelo vírus SARS-CoV-2. E aí eles verificaram nesse estudo a presença do vírus em amostras fecais, verificaram ainda que esses pacientes que apresentavam SARS-CoV-2 nas amostras fecais apresentavam ainda importantes alterações na composição da microbiota intestinal que estavam associadas e estavam presentes em pacientes que apresentavam alta infecciosidade pelo SARS-CoV-2, quando comparada com indivíduos que apresentavam uma baixa infecciosidade ou ainda não apresentavam a infecção pelo vírus. Além disso, eles observaram nesse e em outros estudos que essas alterações na composição da microbiota intestinal está relacionada, está associada a uma redução na produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Outros trabalhos já demonstraram ainda que é a perda da diversidade bacteriana intestinal que leva à desbiose está associada com o desenvolvimento de outras doenças, e esse trabalho de Gu e colaboradores também em 2020 verificou uma perda da diversidade de bactérias que estão relacionadas com a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, nos pacientes que apresentavam a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e também pelo influenza H1N1, quando comparado com pacientes saudáveis. Com relação aos ácidos graxos de cadeia curta, que é o foco desse estudo, nós sabemos que durante a passagem pelo trato gastrointestinal, as fibras elas são degradadas pela microbiota, resultando na formação e liberação dos ácidos graxos de cadeia curta como um subproduto. Dentre eles, acetato, propionato e butirato são encontrados em alta concentração no trato gastrointestinal e são consideradas moléculas chaves que medeiam a interação entre o hospedeiro e a microbiota. Além disso, outros estudos já demonstraram que esses ácidos graxos, eles são capazes de regular a produção de peptídeos antimicrobianos e muco, regular a permeabilidade intestinal e ativar o sistema imunológico da mucosa. Assim, com base nessas evidências da literatura, a gente sabe que existe evidências de que a presença ou a infecção de SARS-CoV-2 no intestino está associada a alterações na microbiota, incluindo a redução nas bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. No entanto, nenhum estudo até o momento havia abordado se esses efeitos sobre os ácidos graxos de cadeia curta poderiam ser relevantes quando a gente pensa na infecção pelo SARS-CoV-2. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar se a redução na produção dos ácidos graxos de cadeia curta intestinal afetaria a entrada e a resposta de SARS-CoV-2 nas células intestinais. Para responder essa pergunta, nós utilizamos experimentos de cultura de explante. Então, nós pegamos biópsias da mucosa do cólon esquerdo, que foram coletadas de pacientes submetidos a exames de colonoscopia para fins diagnósticos e que não apresentavam alterações endoscópicas. Todos os pacientes incluídos no estudo foram recrutados pela unidade de colonoscopia do Gastrocentro da Unicamp, aceitaram participar do estudo e assinaram um termo de consentimento para poder participar do estudo.
Aqui nós temos algumas características clínicas e demográficas desses pacientes incluídos no estudo, mostrando que a maioria deles eram mulheres, com uma idade de 43 anos em média, com índice de massa corpórea 25, não fumavam e não apresentavam importantes alterações aos exames laboratoriais. Então, na sequência, após a coleta dessas biópsias, elas foram preparadas para a cultura, então a gente realizou a lavagem, pesamos elas e dividimos em grupos experimentais. O primeiro grupo não foi infectado e não recebeu tratamento, o segundo grupo foi infectado com SARS-CoV-2, o terceiro e o quarto grupo foram infectados com SARS-CoV-2 e tratados com um mix de ácidos graxos de cadeia curta composto por acetato, propionato e butirato em 2 diferentes concentrações, sendo o mix A mais concentrado. Com relação à infecção viral, a passagem da cepa de SARS-CoV-2 foi propagada em células vero e a infecção foi realizada no laboratório de vírus emergente do Instituto de Biologia da Unicamp. Aqui nós temos uma ilustração esquemática do desenho experimental, né? Então mostrando que as biópsias intestinais, logo após a coleta, foram submetidas à cultura, né? Tratadas com os diferentes mix de ácidos graxos de cadeia curta, nos grupos respectivos, durante Após esse período foram lavadas e receberam a infecção com o vírus SARS-CoV-2. Após esse período de 1 hora foram novamente lavadas, receberam novamente o tratamento com o mix e após 6 horas da infecção viral, essas amostras elas foram utilizadas em ensaios para que a gente, ensaios de imunofluorescência, para avaliar a carga viral e a expressão de genes. Em um segundo momento do estudo, nós utilizamos a celular de CACO2 para poder avaliar a resistência transepitelial após o tratamento com esses mix de ácidos graxos e também após a infecção, no tempo 0, 24 e 48 horas após a infecção. A primeira pergunta do estudo foi, então, se o tratamento com os ácidos graxos de cadeia curta afetaria a entrada do vírus SARS-CoV-2 ou a sua resposta do tecido intestinal à infecção. Consideramos essas culturas de biópsias um excelente modelo, porque ele permitiu avaliar o impacto da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 em um modelo com arquitetura tecidual bem preservada, que inclui tanto o epitélio colônico quanto também a lâmina própria. Então, aqui a gente conseguiu verificar que após 7 horas de cultura, aproximadamente 7 horas, essas biópsias elas apresentaram características histológicas normais que nós confirmamos por HE. Na sequência, nós realizamos imunofluorescência das biópsias do cólon e verificamos, conforme demonstrado aqui na letra B, NI é o não infectado e CoV-2 são as amostras que foram infectadas por SARS-CoV-2. E a gente consegue observar que essas amostras que foram submetidas à infecção por SARS-CoV-2 expressavam ACE2 e spike. ACE2 é uma proteína transmembrana que é expressa na superfície de diversas células do nosso corpo, como, por exemplo, o sistema respiratório e também a mucosa intestinal, e vários estudos demonstram que ACE2 ele atua como um receptor do vírus SARS-CoV-2. Além disso, a gente avaliou a expressão de spike, que é usada pelo coronavírus para entrar dentro da célula. Então, a gente marcou ACE2 em vermelho e spike em verde, conforme demonstrado aqui na imagem. Esses achados, eles confirmam, então, que o cólon dessas culturas, né, foram infectadas pelo vírus, e esse resultado foi confirmado quando a gente avaliou a carga viral desses tratamentos. Então, na sequência, a gente confirmou através da carga viral e a gente consegue observar aqui na letra C que os grupos submetidos à infecção pelo vírus e também à infecção e aos tratamentos com os ácidos graxos apresentaram um aumento da carga viral quando comparado com o grupo que não foi infectado. E, por fim, nós observamos ainda com esse resultado que as biópsias tratadas com os ácidos graxos de cadeia curta, nas diferentes concentrações, apresentaram a mesma carga viral das biópsias consideradas como controle
positivo, indicando que esses metabólitos não interferiram na entrada do vírus na célula. Para responder a segunda pergunta, a gente foi então responder se o tratamento com esses mix de ácidos graxos de cadeia curta alterou a resposta do tecido intestinal à infecção. Então, nós avaliamos a expressão de vários genes relacionados com a entrada do vírus, a atividade do SARS-CoV-2 e também genes relacionados com a resposta inflamatória. E aí, primeiro, nós observamos que as amostras que foram infectadas pelo vírus, quando comparadas com as não infectadas, a gente observou um aumento do fold chain de 2 vezes para o gene DDX58. O gene DDX58 é um gene que codifica o receptor viral RIG1, então foi observado um aumento no fold chain desse gene. Observamos ainda um aumento também do interferon do tipo nas biópsias infectadas quando comparadas a não infectadas. Quando a gente foi comparar as amostras infectadas com os diferentes tratamentos, nós observamos uma redução significativa do DDX58, do TMPRS2 e do receptor do interferon tipo 3. Então, como eu comentei anteriormente, o DDX58, ele é o gene que codifica o receptor viral RIG1, e o TMPRS2 tem uma atividade importante na entrada do SARS-CoV-2 na sua célula-alvo. Então, esses 3 genes estavam menos expressos quando comparado com as amostras que foram apenas infectadas pelo vírus. A expressão dos outros genes não foi modulada pelo tratamento com um mix de ácidos graxos de cadeia curta. Na seguida, nós fomos investigar a resistência transepitelial, utilizando a linhagem de células CACO2, que é considerado um modelo de barreira epitelial, né, intestinal. Essas células elas foram cultivadas em inserts para cultura de células Transwell. E nessas condições, as células elas se diferenciaram durante 21 dias, e aí a gente conseguiu avaliar a permeabilidade e integridade pela resistência elétrica transepitelial, que é o TIR. E aí a gente verificou que após a infecção pelo vírus, no tempo 0, 24 e 48 horas, não houve uma mudança na resistência transepitelial quando essas células foram tratadas anteriormente com o mix de ácidos graxos, como eu comentei na metodologia. Além disso, nós também avaliamos a quantidade do vírus liberado na superfície apical e também basal dessas células infectadas, e não encontramos nenhum efeito do tratamento com os ácidos graxos de cadeia curta sobre a carga viral. Juntos, esses nossos resultados indicam que os ácidos graxos de cadeia curta não afetam a entrada, a replicação ou a resposta das células intestinais à infecção pelo SARS-CoV-2. Como discussão, eu gostaria de apontar que o tratamento com o mix de ácidos graxos de cadeia curta não alterou a carga viral, tanto nas biópsias intestinais como nas células epiteliais intestinais. Esses achados não excluem a possibilidade de que os ácidos graxos de cadeia curta tenham um efeito significativo na infecção por SARS-CoV-2. Os efeitos antivirais promovidos pela microbiota e seus metabólitos podem depender das interações com os diferentes tipos de célula, e para isso estudos adicionais são necessários para a gente poder entender esses mecanismos durante a infecção pelo SARS-CoV-2. Em nosso estudo, o tratamento com o mix de ácidos graxos de cadeia curta reduziu os níveis de transcrição de genes importantes para a detecção da molécula viral, controle da entrada e replicação viral, como RIG1, TMPRS2 e o receptor do interferon tipo 3. No entanto, a carga viral das amostras tratadas com os ácidos graxos não difere das biópsias infectadas não tratadas, indicando que esse efeito talvez não foi suficiente ou pode ser neutralizado por outros efeitos dos ácidos graxos de cadeia curta nessas células. Como conclusão, nós temos que as mudanças na composição da microbiota de pacientes com COVID-19 e particularmente dos ácidos graxos de cadeia curta não interferem na infecção pelo SARS-CoV-2 no intestino,
E vale ressaltar ainda que os ácidos graxos de cadeia curta também podem ter efeitos sistêmicos, que podem ser relevantes para a infecção pelo SARS-CoV-2 em diferentes contextos. Eu gostaria de agradecer a todos os laboratórios e pesquisadores que estavam envolvidos, que foram envolvidos no desenvolvimento desse trabalho e também nas agências de fomento. Obrigada. Obrigada, Muito Lívia. obrigado. Excelente apresentação, né? Parabéns aí aos pesquisadores por todo o trabalho desenvolvido. Nós vamos, então, para a última palestra dessa segunda sessão oral dessa manhã. A palestra vai ser feita pelo Ellison. Ellison, tudo bem? Tudo bom? Vocês conseguem me ouvir? Sim, ótimo. Você pode compartilhar sua tela, por favor. Nós convidamos a Lívia a permanecer na sessão, então, para que a gente possa, em seguida, finalizar com a sessão de perguntas. A gente já consegue ver a sua tela. Agora está no modo apresentação. Você tem, então, 15 minutos. Tá ótimo, muito obrigado. Queria agradecer especialmente ao professor Lício e toda a equipe de organização do simpósio. Também gostaria de parabenizar as apresentações que houveram ainda hoje, todas de altíssima qualidade. Bom, eu sou aluno de pós-doutorado do Centro de Pesquisa Clínica, que é coordenado pelo professor André Espósito. Hoje eu vim trazer para vocês um projeto realizado aqui no laboratório, com colaboração de outros laboratórios que eu vou especificar mais no final da apresentação. Esse projeto foi intitulado como Fator de Transcrição como regulador da expressão da esfigosinoquinase 1 e como um promotor do enriquecimento das lipoproteínas de elevada densidade com a esfigosina 1-fosfato. Gostaria também de fazer aqui meus agradecimentos aos órgãos de fomento, que foram a FAPESP e nosso Conselho de Pesquisa Nacional, CNPq. E eu também aproveito a oportunidade para afirmar que eu não tenho nenhum conflito de interesse com os resultados que serão apresentados. Bom, o que nós sabemos até então? Nós podemos afirmar que o metabólito ativo, que é a esfigosina 1-fosfato, ela é sintetizada a partir da fosforilação das enzimas chamadas esfigosinas quinase 1 e 2. O S1P é um metabólito que está envolvido na função de sinalização tanto autócrina como parácrina e mais envolvidos com processos associados à angiogênese e processo de resistência à morte celular. Nós também sabemos que o S1P, como metabólito ativo, ele pode ser carreado pelas lipoproteínas, no caso HDL, com altíssima afinidade, a partir da ligação com a poliproteína N, que forma uma forma que, na verdade, ela é utilizada como chaperona com a finalidade de ancorar o S1P e promover o transporte dessa esfingolípide no meio intravascular. Nós também sabemos que a albumina também exerce grande afinidade com o S1P, no entanto, a proporção de transporte na HDL ainda é 65% de todo S1P no meio intravascular. Nós também sabemos que a HDL, ao carregar essa quantidade de conteúdo com S1P, ela favorece a redução da lesão de infarto em modelos experimentais, como mostrado anteriormente pela minha colega Isabela, de indução de lesão de isquemia e reperfusão a partir da ligadura da artéria coronária. Esses modelos foram já excessivamente reproduzidos e todos eles competem ao S1P, um fator de proteção à lesão de infarto. E o que nós ainda não sabemos, ou sabemos parcialmente, são todos os mecanismos envolvidos na síntese do S1P. Bom, nesse sentido, nosso projeto ele tem o objetivo de identificar novos players, novas proteínas como fatores de transcrição para o aumento da expressão da esfingosina quinase 1 e, desta forma, colaborar com o enriquecimento dessa esfingolípide na HDL. Nosso primeiro resultado nesse projeto, ele partiu
de dados públicos, provenientes de informação a partir de transcriptômica. Esses dados eles foram obtidos em 3 condições: condição em normóxia e em hipóxia durante 24 horas e 48 horas. A partir desses dados, nós usamos 2 ferramentas. A primeira delas foi a Gene Set Enhancement Analysis, que providenciou, que na verdade mostrou para nós quais vias estariam mais expressas durante a hipóxia em células UVEX. Com essas análises, foi possível identificar 10 vias que foram reguladas positivamente, entre elas a via de expressão do PPAR-gama. Bom, com a segunda ferramenta utilizada com esse banco de dados, foi possível identificar uma regulação desse gene do PPAR-gama, e dessa forma utilizamos uma análise de cluster para evidenciar que ambos os genes da esfingosina quinase 1, como o gene da PPAR-gama, estão expressos de modo simultâneo nessa condição de hipóxia, o que nos levou a acreditar que possivelmente eles participariam de processos celulares coincidentes. O PPAR-gama, ele é uma proteína nuclear que é ativada a partir de ligandes específicos, e dessa forma ele promove a reação com um complexo chamado RX-R-alfa. Esse complexo, quando ativo no núcleo celular, ele migra para a região chamada região responsiva do gene alvo. A partir dessa ligação, ocorrem alterações na cromatina, e dessa forma dá início à transcrição de outras proteínas. Então, a partir de colaboração com o grupo de genoma computacional do LNBio, foi possível identificar 3 sequências de nucleotídeos que tiveram alta afinidade com o sítio de ligação do gene-alvo. A partir de uma análise de banco de dados com aproximadamente 10.000 pares de bases, o software Jasper e o Match Inspector foram as ferramentas utilizadas para identificar maior proximidade e afinidade com esses oligonucleotídeos. A partir do momento que foi identificado esses segmentos de nucleotídeos, nós providenciamos o ensaio de fluorescência e anisotropia para avaliar a afinidade de ligação dessas sequências com o heterodímero responsável pela transcrição da esfingosina quinase 1. Nesse primeiro quadrado, nós podemos observar que esse é o elemento endógeno canônico que se comporta de forma muito semelhante aos outros 3 segmentos, mostrando assim, dessa forma, uma afinidade de ligação bastante semelhante nos elementos responsivos, nos nucleotídeos encontrados por nós, em comparação com o elemento endógeno canônico. Ainda nesses ensaios, em relação a esses ensaios, nós avaliamos a atividade de transcrição usando os mesmos segmentos de nucleotídeos e em comparação ao grupo controle. Nós transfectamos essas células com um marcador fluorescente e estimulando para evidenciar a atividade transcricional desses genes. E aqui, como nós podemos ver nessa figura, todos os 3 segmentos tiveram alta atividade transcricional em comparação ao grupo controle. Como mecanismo farmacológico para aumentar ou estimular a atividade do receptor PPAR-gama, nós estimulamos esse fator de transcrição a partir de um agonista específico chamado rosiglitazona. Esse agonista, ele incentivou e aumentou a expressão dessa proteína, verificados por 2 análises. A primeira por imunoblot, mostrando diferença significativa entre o grupo veículo e o grupo estimulado com a droga, e por imunofluorescência, da mesma forma, mostrando maior expressão dessa proteína no grupo estimulado com a rosiglitazona. Nesses ensaios ainda contemplou a maior atividade
nos grupos estimulados com o agonista do PPAR-gama, novamente. Na análise de expressão gênica, nós evidenciamos que a rosiglitazona, o agonista para o fator de transcrição PPAR-gama, não provocou nenhum tipo de alteração nos genes que nós avaliamos. Isso foi verificado em ensaios de lipidômica para avaliar o conteúdo de S1P, o qual mostrou não haver nenhuma diferença no conteúdo de S1P nas células tratadas com rosiglitazona e o veículo. No entanto, a expressão gênica das células estimuladas com rosiglitazona exposta à hipóxia durante o período de 4 horas mostrou diferente da expressão desses genes em comparação com o veículo no gene da esfingosina quinase 1, e aqui uma redução da enzima degradadora da esfingosina 1-fosfato no grupo estimulado com a rosiglitazona. Para comprovar o enriquecimento e a possível captação da HDL com o conteúdo de S1P presente no meio intravascular, nós providenciamos um ensaio em vivo realizados em pacientes involuntários saudáveis, os quais foram indicado o tratamento ou o uso da dose de 60 mg do agonista pro PPAR-gama, pioglitazona, durante 3 dias. Esses 6 voluntários foram submetidos ao estímulo causador da lesão de isquemia e reperfusão a partir da utilização de um manguito inflável durante o período de 1 hora de isquemia e indução de reperfusão seguindo a indução da reperfusão. Com esses dados, foi possível verificar que os indivíduos, antes de serem submetidos à lesão de isquemia e reperfusão, tiveram um aumento no conteúdo do S1P a partir do 3º dia de tratamento com agonista para o fator de transcrição PPAR-gama. Entretanto, o estímulo nesse modelo de lesão de isquemia e reperfusão não demonstrou qualquer diferença em relação ao período inicial, antes do início do tratamento. Com esses dados obtidos a partir do enriquecimento da HDL com o conteúdo de S1P, nós propomos o isolamento da HDL para a utilização no modelo ex vivo de avaliação da lesão de isquemia e reperfusão. Os indivíduos no 3º dia tiveram coletados a quantidade de HDL suficientes para serem realizados no ensaio ex vivo, e desses indivíduos nós separamos em 3 grupos. O primeiro, o grupo controle, o qual só usou o veículo utilizado para os experimentos. O grupo antes do início do tratamento com a pioglitazona, o agonista PPAR-gama, e o grupo após o tratamento. Dessa forma, nós avaliamos, aqui nesse último gráfico, que o HDL por si consegue propor uma proteção ao miocárdio nesse modelo de isquemia e reperfusão. No entanto, quando essa HDL ela foi estimulada com a agonista PPAR-gama, essa proteção foi ainda maior nesse grupo. Este ensaio foi proposto por corações que não tiveram diferença na contratilidade e nem mesmo diferença na área de risco submetido à lesão de isquemia. Bom, e por fim eu trago uns resultados associados à relação de captação do conteúdo de S1P obtido através de células endoteliais. Nesse ensaio, nós estimulamos essas células durante 24 horas com agonista para o fator de transcrição do PPAR-gama e o veículo. Nesse sentido, nós incubamos essas células por mais 4 horas e o conteúdo de S1P foi verificado durante esse período. O que nós podemos identificar nesse ensaio foi que nas primeiras 2 horas a HDL ela perde a quantidade de S1P, muito provavelmente por conta da captação pelas células endoteliais, e no período seguinte de 4 horas há uma tendência de
obtenção de S1P, alta tendência ao equilíbrio, mas que ainda assim não se mostrou diferente entre o grupo tratado com o agonista e o grupo veículo. Bom, como conclusão, nós trazemos que o complexo formado pelo pipargama e o RXR-alfa são fatores de transcrição para as esfigosinas quinase 1 e que agonistas para esse fator de transcrição podem ser utilizados para induzir o remodelamento das HDLs, aumentando o conteúdo de S1P nessas lipoproteínas. Eu queria agradecer a todos os colaboradores que fizeram parte desse estudo, e em especial o José Carlos Lima Júnior, que foi o grande idealizador e o principal executor desse projeto. Muito obrigado. Obrigada, Ellison, pela apresentação. Finalizando, então, essa segunda sessão oral dessa manhã. Nós vamos abrir agora para uma breve sessão de perguntas. Obrigada a participação de quem está assistindo a transmissão pelo Facebook. Nós recebemos muitas perguntas para essa sessão. Acho que agora é tudo certo com as conexões, né? Todos atentos a todas as palestras. Nós selecionamos, então, algumas perguntas por conta do tempo. E a primeira pergunta foi feita pelo Caio Teixeira e é direcionado para a professora Ana Carolina. Ele pergunta assim: por que o estudo não foi conduzido em homens? Será que esses resultados não poderiam ser influenciados por gênero? Professora Ana Carolina, por vontade, abrir seu microfone. Obrigada pela pergunta. Estava ligando a minha câmera aqui. Por que a gente não conduziu em homens? De fato, foi uma questão mais prática por causa do delineamento, estudo de saúde de nutricionistas. Quando a gente vai olhar o número de homens nos cursos de nutrição e formados em nutrição, o número é muito reduzido. Então, ficaria muito difícil a gente conseguir uma amostra representativa de homens. Foi por isso. Tem um ponto também, eu trabalho com humanos, e desde que eu trabalho com humanos, eu prefiro trabalhar com mulheres, porque as mulheres participam mais, as mulheres aderem mais, elas são mais colaborativas. Mas é essencial estudar os homens e também fazer as pesquisas. Mas, no caso, o estudo de saúde de nutricionistas ficou inviável, impossível. E sim, os homens, eles têm um risco cardiovascular mais precoce que as mulheres. O risco cardiovascular das mulheres, ele acontece no pós-menopausa. Então, em idades mais jovens, a gente já consegue ter uma amostra com alterações metabólicas mais importantes. Eles têm uma distribuição de gordura corporal, uma adiposidade corporal diferente. Então, eu acredito que também a gente poderia ter achados diferentes. Perfeito. Muito obrigada, professora. Obrigada, Caio, pela pergunta. A próxima pergunta é direcionada, então, para a Lívia. A Isabela e o Rafael perguntam se vocês, né, o grupo, trabalha com o mix AGCC para suplementação oral, principalmente em cápsulas, em ser humano ou modelo experimental, e se sim, se já encontraram resultados favoráveis dessa suplementação na saúde metabólica em geral, e se existe alguma relação do nível de ácidos graxos de cadeia curta em pacientes moderados ou graves infectados com SARS-CoV-2, com Covid-19. Lívia, você pode abrir o seu áudio, por favor? Agradeço pela questão, né, pela pergunta. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Bom, entre os colaboradores desse estudo, nós temos o professor Marco Vinolo, que foi um dos mentores do trabalho. Ele, juntamente com a professora Raquel, idealizaram esse estudo, e eu sei que o professor Marco Vinolo, ele sim trabalha com modelos experimentais, estudando, talvez os alunos dele que participam aqui do evento consigam falar um pouco mais sobre o uso desses ácidos graxos como suplementação oral, como um dos alunos já comentou anteriormente, em modelo experimental, é claro. Com relação, então, eu não trabalhei, e a outra pergunta é se
o efeito desses ácidos graxos de cadeia curta em pacientes graves, né? Com Covid-19 graves. Se os níveis séricos dos ácidos graxos são diferentes entre pacientes com quadros mais leves e quadros mais graves. Você entendeu? Um dos trabalhos que eu, inclusive, citei aqui na apresentação, ele mostra que há uma alteração da microbiota nos pacientes que apresentam a forma grave da doença e que essa alteração está relacionada com uma diminuição desses ácidos graxos de cadeia curta. Nesses pacientes mais graves, quando comparado com pacientes que têm a doença menos grave e até mesmo pacientes que não apresentam a doença. Eu acho importante, o trabalho, ele está caminhando, né, ele mostrou em indivíduos saudáveis, né, na mucosa de indivíduos saudáveis, mas eu acho de fundamental importância a gente tentar esclarecer o papel desses ácidos graxos na infecção por SARS-CoV-2 e estudar nos pacientes que realmente apresentam a infecção por SARS-CoV-2 e até mesmo pacientes que apresentam comorbidades. Eu acho que a gente vai encontrar resultados mais importantes aí para tentar elucidar o papel desses ácidos graxos. Certo, muito obrigada, Lívia. Com certeza ainda temos muitas perguntas em aberto, né, relacionadas ao tema. Então, agora, professor, eles têm uma pergunta para o Ellison. Ellison, no seu modelo experimental, você usa um ligante farmacológico químico como agonista do PPAR-gama. Você tem algum indício de se o uso de ácidos graxos como ligante, que são os ligantes endógenos naturais para esse receptor, você teria ativação dessas mesmas vias transcricionais? Oi, professor, obrigado pela pergunta. Nós usamos esse realmente agonista farmacológico por estar bem sedimentado na literatura. Mas eu realmente não sei se os ativadores endógenos exerceriam a mesma função de ativação transcricional nesses modelos. Eu acho que até poderia ficar para futuros experimentos, seria bastante interessante. Até nos estudos que nós propomos em pacientes, eu acho que utilizar uma dieta ou talvez até algum tipo de suplementação para verificar essa ativação transcricional nesses modelos. Tá ótimo, muito obrigado, Ellison. Nós estamos perfeitamente no tempo. Eu gostaria de agradecer a todos, vocês foram brilhantes mesmo, apresentações excelentes e exatamente dentro do tempo. Falta exatamente 1 minuto para a gente começar, 1 minuto e meio, 1 minuto agora, para começar a palestra do professor Carlos. Então, eu convido o professor Carlos para abrir a sua câmera, para a gente fazer a apresentação e ele poder seguir em frente com a palestra.